Então, para a prevenção, né, dessas infecções, a gente tem ali uma série de comprometimentos, né, principalmente para pacientes imunocomprometidos, né, que eu acabei de falar. Então, principalmente para esses pacientes que já estão debilitados ali e que vão ter que se curar mais lentamente, né, eles têm que ter uma série de sequências de coisas para poder é, combater possíveis infecções para que eles não contraiam infecções ao longo do tempo e ao longo da sua melhora, né? Então, uma delas, por exemplo, como eu acabei de falar, é o controle de visitas. Então, é importante limitar o número de visitas porque a gente sabe que a pessoa está imunodeprimida, né, imunocomprometida, então a imunidade dela está baixa, e às vezes uma pessoa que vem visitar, né, claro, a pessoa não tem culpa, mas às vezes a pessoa vem visitar e tá com uma gripe ou com algum outro vírus mais agressivo, e essa pessoa que tá doente contrai esse vírus e acaba ficando pior, né? Então, esse é um tipo de, de prevenção que deve ser tomada e que muitas vezes a gente não pensa muito sobre isso, né? Outra coisa, limpeza rigorosa, né? Principalmente para pessoas que têm doenças como diabetes, por exemplo, né? O diabetes, ele é uma doença em que o sistema imunológico daquela pessoa, ela pode estar mais debilitada, ela pode ficar mais debilitada. Então, se a pessoa ela acaba se cortando, ela acaba se ferindo, e naquela corrente sanguínea ela acaba contraindo uma infecção, aquele local ele tem que ter uma limpeza rigorosa, uma desinfecção, né? As superfícies elas têm que estar desinfectadas, né? Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, ela teve que amputar a perna, né? Para ela tomar banho, ela precisa ter uma série de cuidados, porque aquele ambiente daquele banheiro, ele precisa ter uma limpeza extremamente rigorosa para que aquela pessoa não contraia nenhuma bactéria que possa agravar ainda mais a situação de saúde dela, né? Então, a limpeza rigorosa está voltada principalmente a fatores desse tipo, né? Claro, diversos outros fatores também, né, que podem contribuir para que haja essa infecção de pessoas com a imunidade muito, muito baixa mesmo. Ah, e também o tratamento precoce de infecção, né, sempre tratar as infecções precocemente, então sempre fazer os exames, fazer os check-ups, né, principalmente pessoas que já têm a imunidade baixa e que sempre tem que estar ali comprometida em estar observando a sua saúde, né, para que haja, caso haja uma infecção, ela combater com mais facilidade. E número 4, né, que são as questões que a gente mais já está mais habituado, né, que são principalmente vacinação, higiene das mãos e uso de equipamentos de proteção individual. Então, as pessoas que são imunocomprometidas, elas têm que ter essa atenção maior, né, principalmente em relação à vacinação. Uma pessoa que tem uma imunodeficiência, ela tem que estar atenta às vacinações, né, porque ela pode estar sujeita ali a contrair uma infecção com muito mais facilidade que uma pessoa que não tem um sistema imunológico ruim, né? A higiene também pessoal é algo que vai favorecer ela muito nesse cuidado, né, de infecções. E o uso de equipamentos individuais também é muito utilizado por pessoas que têm imunidade baixa. Às vezes as pessoas precisam sair e aí tem um surto de gripe, um surto de algum vírus e a pessoa utiliza máscara, utiliza luva, né, para poder realmente tomar esse cuidado e prevenção contra esse tipo de infecção que está ali naquele local, naquele ambiente. Então, para isso, né, a gente falou um pouco das questões voltadas aí a, ao, ao, à infecção, né, por agentes infecciosos, principalmente por locais é, de saúde, né, locais hospitalares, e principalmente infecções que acontecem, né, em ambientes hospitalares. Então, a partir disso, a gente tem que ter um funcionamento, né, desses ambientes. E como que a gente tem um funcionamento melhor dos ambientes internos hospitalares? Como que a gente
pega esse ambiente hospitalar e cuida para que eles não tenham tanta incidência de infecções desse jeito, né? Então, é aí onde vem o funcionamento das normas de comissão interna e prevenção de acidentes, principalmente voltados ao ambiente hospitalar, né? Então, os ambientes hospitalares, principalmente, né, tem aquelas CIPA, né, que é justamente um órgão formado pelos representantes ali daquele local, daqueles trabalhadores daquele local, né, que vão fazer, que tem o objetivo ali de prevenir aqueles acidentes, é, aqueles acidentes relacionados à infecção, né, naquele local. E principalmente uma forma, né, de cuidar para que aquele local ele não apresente risco para pessoas que estão ali internadas, né, pessoas que estão com o seu sistema imunológico debilitado, e que essas pessoas consigam permanecer nesse local com tranquilidade e que não tenham tanto risco de serem infectadas por outros tipos de agentes, né, que podem estar naquele mesmo ambiente. Então, essa CIPA, ela é geralmente, né, obrigatória onde tem empresas com mais de 20 funcionários. Então, claro, os ambientes de saúde, eles são os principais que utilizam essa CIPA, mas não são só ambientes de saúde que utilizam esse tipo de comissão interna, né? Então, são outros locais também que utilizam, e locais principalmente empresas que têm principalmente o número de funcionários acima de 20, né? Então, são esses grupos multidisciplinares. Então, o que é grupo multidisciplinar? A gente pega ali aqueles mesmos funcionários que são da área da saúde, da área administrativa e de diversas áreas daquele local, e que juntos com os seus conhecimentos vão unir as forças ali para poder ter a autonomia de realizar algumas inspeções em ambiente de trabalho, né? Inspeções voltadas principalmente à saúde, né? Para ver como é que está o desenvolvimento da saúde daquelas pessoas que estão trabalhando naquele local, né? Quando se trata de um ambiente hospitalar, por exemplo, eles vão avaliar como é que está a saúde daquele paciente, né, como é que aquele paciente está saindo dali daquele ambiente hospitalar, se tem um índice alto de infecção hospitalar ocorrendo naquele local, né, então a CIPA, ela vai ser responsável por fazer todo esse levantamento, né, então ela tem essas obrigações aí de realizar essas reuniões para poder desenvolver essa investigação relacionadas aos surtos de infecção nesses ambientes de trabalho, principalmente ambientes voltados à questão hospitalar. Tá? Então, a CIPA é a principal comissão que auxilia na prevenção de acidentes, né, também, acidentes com ferramentas, né, acidentes voltados ao ambiente de trabalho, e principalmente em relação à disseminação de infecções naquele determinado local, principalmente local de saúde. Então, a CIPA ela também realiza ali uma investigação de surtos de infecção, né? A CIPA ou determinados fatores de epidemiologia, né? Então, a epidemiologia também, ela utiliza essa investigação de surtos de infecções para ela observar como é que está a saúde pública daquele determinado local, né? Então, a epidemiologia e principalmente as CIPAs, elas utilizam esse tipo de investigação, né? Elas vão atrás, elas fazem um processo sistemático, né, de questionamentos, então elas fazem os inquéritos para poder observar, né, como é que está o processo daquele determinada local, né, daquele determinado ambiente, sendo ele tanto hospitalar quanto populacional. Então, eles vão identificar como é que está acontecendo esses surtos, né? Onde que está ocorrendo, por que que está ocorrendo, e a partir disso, eles vão conseguir utilizar estratégias para poder minimizar esses surtos de infecção, por exemplo. Então, para se ter uma investigação desses surtos de infecção, a gente tem que ter alguns tipos de inquérito, né, alguns tipos de questionamento de como está acontecendo aqueles surtos de infecção, onde que está acontecendo e como que vai acontecer e onde que aquilo vai parar, né? Ali no 1, a gente tem ali a caracterização do surto, né? Então, a gente vai fazer os passos
para que a gente consiga descobrir, né, como que está acontecendo esse surto. Né? Então, por exemplo, caracterização do surto. Ele vai incluir ali a identificação da infecção. Então, que tipo de infecção que está acontecendo em determinado local? É uma infecção bacteriana, uma infecção viral, né? Que tipo de surto e sobre que tipo de agente infeccioso está sendo esse surto, né? A partir disso, a gente pega a análise dos dados. Então, a gente faz essa coleta, faz essa análise dos dados, né, epidemiológicos ali, laboratoriais, clínicos, se for necessário, faz a coleta ali de material biológico, né, muitas das vezes, se realmente for necessário, e se faz a revisão dos dados para poder ter informações relevantes, né, de como que está acontecendo aquele surto em determinada região ou em determinado local de saúde, né, posto de saúde ou hospitalar mesmo. E após a análise desses dados, né, a coleta e a análise, a gente vai para o estabelecimento de hipóteses, né? Então, faz-se a caracterização do surto e, posteriormente, a gente estabelece hipóteses para que a gente consiga diminuir esse surto. Como que a gente vai poder trabalhar em cima desse surto para que ele diminua, né? É bactéria, então a gente vai utilizar e administrar que tipo de medicamento nessa população, né? Então, essas hipóteses, elas vão ser formuladas para que esse mecanismo de propagação diminua, tá? Essa infecção diminua, seja ela em qual localidade seja. Depois disso, nós temos os testes das hipóteses, né, que vão incluir a condução dos estudos, então vai se ter esses estudos, e posteriormente a conclusão e recomendações, né, que após a investigação, esses resultados eles vão ser publicados e recomendados para uma população, por exemplo, né. Então, por exemplo, nós vamos usar aqui de exemplo a dengue, né? A dengue, nós estamos tendo um surto de dengue. Então, como que é a caracterização desse surto, né? Esse surto está sendo em que bairro? Né? Ele está atingindo que tipo de pessoas? Pessoas mais pobres, pessoas mais ricas, né? Pessoas que estão em locais de saneamento básico ruim, pessoas que estão em locais mais próximas a lixo, né? Então, vai se pegar toda essa caracterização desse surto e vai fazer uma análise de dados. E com essa análise, a gente vai parar lá na conclusão e recomendação, né? Então, se for uma pessoa, forem pessoas que estão tendo surto de dengue, mas essas pessoas, a maioria delas tem o quintal com proliferação de larva de mosquito, né? A conclusão é que essas pessoas, elas tiveram essa infecção por dengue porque existiam focos de larva, né, de proliferação em suas casas. E as recomendações quais são? São a limpeza daquele ambiente, né, para que não haja foco de proliferação de vetor, né, e posteriormente não haja a infecção por surto de dengue, ok?